você, meu amigo e minha amiga do programa Prosa e Graça. Nós tivemos aqui no último encontro falando sobre a questão da salvação. Se quem de fato é salvo, venha perder a salvação. E hoje nós vamos tratar um assunto novo. E eu gostaria de conversar e chamar o pastor aqui, que está sempre conosco, nos ajudando, nos abençoando nesse programa Pós e Graça, sobre a predestinação. Mas antes, eu gostaria de mandar um alô para todos da nossa igreja, da primeira igreja presbiteriana aqui de Lajinha, das nossas congregações, a congregação da Aldeia, a congregação da Prata, e também, pastor, o cafezinho. A galera do cafezinho está chegando, tá, Alfredo? Alfredo, nosso parceiro, está sempre conosco aqui nos ajudando, é o nosso especialista, nosso câmera, e é minha utilidade. O rapaz é gente boa. E então, pastor, na próxima nós teremos o cafezinho acompanhado com a broa. Ó, maravilha, hein? Vai ficar prosa e graça mesmo, tá? Acompanhado de um café e de uma broinha, vai casar bem. Irmãos, é um prazer mais uma vez poder me dirigir a vocês. Tá aqui com meu amigo, irmão Luciano, Alfredo, como ele falou, né? Multifunções, técnico de som, o cara do vídeo, quem filma, quem carrega, enfim, organiza cenário, só não faz maquiagem. E também agradecer aí o Paulinho, que está sempre nos ajudando com as edições, né? O Paulinho é responsável aí por editar os vídeos e também de postar esses materiais, esse conteúdo que a gente tem gerado, construído aqui, ele que tem essa responsabilidade ali de fazer a gestão do canal. Falando em canal, se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal Evangelho da Graça e também clica no sino, que é para que você possa ficar sabendo de tudo o que é postado. Nós começamos, Luciano, com algo experimental, né, o Evangelho da Graça, e já postamos aí bastante vídeos. Eu espero que você esteja gostando. Nós estamos falando do Evangelho de Jesus de uma maneira assim cronológica e mostrando sempre o aspecto da graça. Depois resolvemos aí mudar o formato, uma vez que os irmãos estavam também com saudade do Luciano. Criamos esse projeto, que é bem parecido com o programa de rádio que nós tínhamos, já fizemos aí por 3 anos, agora nós temos esse trabalho aqui nesse formato chamado Prosa e Graça. E nós também estamos com uma série nova de mensagens, né? Você acessando o canal, você vai ter as mensagens do Luciano e vai ter também mensagens no livro de Salmos. A nossa pretensão é sempre estar falando semanalmente aí no livro de Salmos. E já que a gente está falando dos nossos trabalhos, é importante a gente falar, né, Luciano? Está próximo aí o nosso retorno. A vida tem que voltar à normalidade. Portanto, você está ouvindo esse programa hoje, você já sabe, portanto, que o nosso trabalho, os trabalhos em nossas igrejas, vão voltar com toda a responsabilidade possível. Já conversei com o Luciano, as congregações funcionarão, vamos ter um vídeo explicando tudo, também áudios que são importantes para que os irmãos compreendam como vai ser, mas tudo obedecendo o decreto municipal e também as orientações que devemos seguir. E a gente espera que tudo seja feito com muita responsabilidade, que o nosso ajuntamento seja sempre para o bem, que Deus seja glorificado e que breve todas as coisas possam voltar à normalidade. Então, um abraço, um beijo para todos os irmãos, tanto da sede quanto das congregações, e dizer também, né, que mesmo voltando aos trabalhos, a nossa intenção, o nosso projeto, ainda que nosso tempo seja apertado, mas nosso projeto é continuar com os vídeos. Pois muito bem, pastor. Então vamos ao assunto sobre a predestinação. Vamos com a primeira pergunta para o senhor. Por que tantas pessoas têm dificuldade de compreender
esse assunto? Bom, vamos lá. O Luciano falou, né, sobre, a gente veio falando aí a pedido de um irmão sobre a salvação. Então nós falamos sobre 3 coisas: como o homem é salvo, se o homem perde a salvação, e por último nós explicamos o que é ser salvo. E hoje nós vamos falar sobre uma questão muito relacionada à predestinação, à salvação, que é a questão da predestinação. A pergunta do Luciano, que alguém fez, eu imagino, né? Sim. E você sabe que isso é uma área que as pessoas têm muita dúvida. Inclusive quem afirma defender a predestinação, os presbiterianos e pessoas reformadas, de teologia reformada, também acreditam, eu acredito que tem muita dificuldade de entender. A pergunta, Luciano, você pode repetir? Só para o nosso querido ouvinte. Por que as pessoas têm dificuldade de compreender a doutrina da predestinação? Ok. Por que as pessoas têm muita dificuldade de compreender a doutrina da predestinação? Eu acredito que é pelo mesmo motivo que as pessoas têm dificuldade de compreender qualquer outra coisa. Eu acho que até o erro não está na pessoa que quer aprender, mas o erro está nas pessoas como elas ensinam e falam sobre esse assunto. Então, falar sobre predestinação, desde já eu quero dizer para vocês que não vai dar para ser em um estudo. Provavelmente a gente gaste 2 ou 3, e mesmo assim não vamos esgotar esse assunto, porque não é nem possível isso. Eu já começo dizendo para vocês que predestinação, como o próprio nome já diz, que é predestinar, que é dar um destino antes, segundo as Escrituras, que usam muito essa expressão, antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo é exatamente antes, um período pré a criação, antes da criação. Então, antes da criação, o que havia? Antes de tudo, o que havia, Luciano? Nada. Podemos dizer assim. Antes das coisas criadas. Mas havia algo, sim. Havia a criação de Deus, havia Deus. Deus, muito bem. Então, quem predestinou? Deus. Portanto, a predestinação é algo que pertence a quem? Pertence a Deus. Nós só podemos entender predestinação dentro da nossa limitação humana. E a nossa limitação humana, ela, como o próprio nome diz, é uma limitação, ela está ligada à nossa capacidade cognitiva de compreender as coisas. E eu digo, o que o ser humano é capaz de compreender? A gente é capaz de compreender pouca coisa. Em termos espirituais, a gente só é capaz de compreender aquilo que a palavra de Deus nos revela. Então vamos lá. Luciano, por que a maioria das pessoas que eu conheço, e você deve conhecer, você conhece gente que tem raiva dessa doutrina? Muitas pessoas. Há pouco tempo eu recebi um áudio de uma pessoa que estava querendo saber sobre o assunto e mandou então esse áudio para uma pessoa também que tem o curso de teologia, etc. E essa pessoa respondeu dizendo que essa que estava com dúvida querendo saber, me encaminhou o áudio com a resposta deste teólogo. E este teólogo, ele não acredita, por exemplo, nessa doutrina da predestinação. Só que as afirmações que esse teólogo fez, por exemplo, uma das afirmações que ele fez, ele disse o seguinte, que na doutrina da predestinação, quem pensa assim está pensando errado, que a doutrina da predestinação é aquela onde o homem, preste atenção no que ele diz, onde o homem não tem segurança nenhuma. Então, não adianta, por exemplo, você, Luciano, buscar a Deus, porque se chegar lá no dia final e Deus tiver lá atrás escolhido você para ir para o inferno,
você vai para o inferno mesmo tendo se esforçado aqui para buscar a Deus. Como se fosse uma doutrina onde você está, vamos dizer assim, que um termo de vida com Deus e salvação, você está jogando meio que roleta russa. Vai que roleta russa é aquele jogo que é perigoso, né? Onde há uma bala só no canhão do revólver e a pessoa gira e atira. Se tiver a infelicidade de parar o canhão, parar logo ali onde tem a bala, está morta. Então, salvação seria isso. Luciano, eu fiquei pensando onde que esse indivíduo arrumou essa argumentação. Então, qual que é a maior dificuldade? Exatamente nisso. A maior dificuldade são os preconceitos que as pessoas têm em relação a essa própria doutrina. Por exemplo, outra coisa que dificulta muito o aprendizado, Luciano, a maioria das pessoas que explicam predestinação querem entrar numa área que não deveriam entrar, e a gente vai explicar isso aqui com mais detalhes, mas, por exemplo, a maioria das pessoas que eu já vi explicando a predestinação começam por qual exemplo? Mais ou menos assim. Vamos supor que o fulano de tal teve um filho, o menino nasceu morto, né? Ou a mulher perdeu o bebê ali com 8 meses de gravidez. Essa criança vai para o céu ou não vai para o céu? Aí entra discussões no campo da predestinação e gente dizendo, não, se for predestinado, irá para o céu. Se não for predestinado, não irá para o céu. Isso causa indignação muito grande em quem está ouvindo. Por quê? Porque, poxa, a gente começa a pensar, essa criancinha não fez nada para que pudesse ter a sua salvação sendo questionada. Então, a grande dificuldade de entender a predestinação é exatamente está nesse ato aí de não saber explicar a doutrina. Romanos, capítulo 8, versículo 29, versículo 30, diz assim, porquanto também os predestinou para ser conforme a imagem de seu Filho, a fim de que eles sejam primogênitos entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esse também chamou. E aos que chamou, a esse também justificou. E ao que justificou, a esse também o glorificou. Ok. Já que você leu um texto aí de Romanos, eu vou aproveitar também e ler um aqui em Efésios. E eu quero dizer para os irmãos que estão nos ouvindo o seguinte: predestinação é algo bíblico. É algo bíblico. Não tem como você dizer que não é. Agora, o que é predestinação, aí a gente pode entender se o pensamento das pessoas estão certo. Por exemplo, esse indivíduo afirmou que predestinação é meio assim, que você pode se esforçar, mas se Deus tiver escolhido te mandar para o inferno, ainda que você tenha tido toda a atitude de cristão aqui, você vai para o inferno, porque isso é predestinação. Para com isso. Não é isso, não tem base. Eu vou mostrar para vocês aqui que é bíblico. A primeira coisa é mostrar para vocês que a predestinação é um elemento que se encontra nas Escrituras. Então, lá em Efésios, né, que eu disse, vamos lá em Efésios, capítulo 1. 3 e 4. Olha o que diz, a partir do versículo 3. Bendito Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes, assim celestiais em Cristo. Versículo 4. Assim como nos escolheu nele. Então está falando de uma escolha em quem? Em Cristo. Quando? Versículo 4. Antes da fundação do mundo. Poxa vida, nós tivemos uma escolha em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor, diz aí o texto, nos predestinou para Ele,
para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera, ou seja, antes, em Cristo, de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto do céu como as da terra. Nele digo, no qual também fomos também feitos heranças, predestinados, de novo, aparece o termo, em segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então, antes de tudo, de acordo apenas com a sua vontade, Deus fez isso, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Enfim, eu li um capítulo aqui apenas, um capítulo. Eu poderia aqui citar vários textos, mas eu não vou fazer isso, porque você sabe que foi assim que surgiram diversas heresias nas Escrituras. Você pode pegar um versículo isolado do seu contexto e falar, por exemplo, pega lá o versículo que Judas suicidou e cria uma teoria de que o suicídio então é permitido nas Escrituras. Há muita baboseira que sai porque as pessoas pegam versículos isolados. Eu queria apelar a quem está me ouvindo, né, para a gente entender a predestinação, a um simples exercício que dá para a gente entender com a lógica humana. Algumas coisas não dá, mas algumas a gente consegue entender. A primeira coisa é, antes de haver qualquer criação, havia algo que necessariamente é Deus. Isso na filosofia nós vamos chamar de o motor que não é movido por ninguém. É como se Deus... Ele é, né? Ele é. É por isso que ele pode dizer nas Escrituras, e usa sempre, eu sou. O eu sou. Ele é. Não precisa de uma afirmação. Ele é eterno. São conceitos que fogem à minha lógica humana. Por exemplo, a eternidade é algo que nunca teve começo e nem fim. Eu não consigo entender isso na categoria humana, porque na minha mente humana tudo tem um princípio e fim. Nós estamos sujeitos a essas condições. Mas vamos lá, vamos pensar. Antes de haver qualquer criação, havia Deus. E há um Deus que pré-ordenou, segundo as Escrituras, todas as coisas. E é um Deus que demonstrou a intenção de preordenar todas as coisas, pois dentro da própria história, ele mostrou que a história teria um marco, e esse marco seria Cristo. Então, ele criou o mundo, ele criou a humanidade, a humanidade caiu, ele enviou um redentor da humanidade na história. Esse redentor prometeu vir buscar o seu povo, ele prometeu vir buscar aqueles que creem. Então ele já nos mostrou na palavra revelada o início, o meio e o fim. Não é à toa que a Bíblia tem Gênesis e tem Apocalipse. E sendo Deus, diferentemente de nós, ele sabe de todas as coisas. Não há ninguém, por exemplo, que se denomine cristão, que não acredite nesses atributos de Deus, na sua onipresença, na sua onisciência e na sua onipotência. Onisciência significa que ele sabe de tudo. Você crê nisso, Luciano, que Deus sabe de tudo? Óbvio. Eu também creio.
Se Deus sabe de todas as coisas, e o próprio Jesus afirmou que, em Mateus 24, que em sua vinda ele virá e irá separar os justos e os injustos, portanto, o próprio Jesus admitiu que haverá pessoas que irão para a glória e haverá pessoas que irão para o sofrimento eterno. Então, se ele é Deus e sabe de todas as coisas, e o próprio Jesus admitiu que no final haverá pessoas que irão para a glória e haverá pessoas que irão para o inferno, eu pergunto para você, Deus já sabe quem vai para o céu e para quem vai para o inferno? Já. Aí você me diz assim, uai, então como é isso? As pessoas, de repente você tem até um questionamento ligado a isso, alguém te deu alguma pergunta mais ou menos nesse sentido? Por exemplo, o Romanos 9:14, que diz assim, que diremos, pois? Há justiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprover tem misericórdia. E compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Esse texto é muito importante de Romanos. Depois, num estudo específico aqui, nós vamos destrinchá-lo e vamos falar sobre ele. E nós vamos ver que o próprio apóstolo Paulo, ao tentar explicar essa dinâmica da predestinação, ele mesmo chegou à conclusão de que isso é um assunto que pertence a Deus. Então, o que é predestinação? Predestinação é que Deus, na sua infinita sabedoria, na sua graça, segundo o conselho da sua própria vontade, da sua misericórdia, de antemão, antes que houvesse qualquer coisa, escolheu em Cristo seres humanos, não todos, mas escolheu em Cristo uma grande multidão, para que essa multidão fosse remida pelo seu sangue, pelo sangue do Cordeiro, que inclusive o livro de Apocalipse chama de o Cordeiro de Deus, imolado antes da fundação do mundo. Aí você diz assim, pastor, mas então, antes de haver a queda do homem, Deus já sabia que haveria queda? Já. Ah, mas então por que Deus não permitiu que isso não acontecesse? Deus não permitiu, e eu já expliquei isso aqui, eu acredito, ser assim, porque Deus ele fez o homem à sua imagem e semelhança, não é? Deus ele poderia ter escolhido outra coisa a não ser bom? Poderia. Deus não tem que prestar contas a ninguém, mas Deus escolheu ser amor, ser bom. Quando ele criou o homem à sua imagem e semelhança, ele deu também ao homem essa liberdade para que o homem pudesse escolher. No entanto, o homem escolheu o quê? O mal, escolheu pecar. E quando o homem escolheu pecar, ele colocou toda a humanidade nessa situação. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. A Bíblia diz que por meio de um Adão entrou o pecado no mundo. E esse pecado de Adão corrompeu toda a humanidade. Só cortando um pouquinho, eu posso dizer que esse Adão, ele tinha o único que teve não sei se posso dizer privilégio, mas essa ordenança de ter o arbítrio. Só foi Adão, os demais não. Isso. Concorda? É um assunto muito importante, o livre-arbítrio. O livre-arbítrio de Adão, porque o pessoal acha que livre-arbítrio, Luciano, isso vai contra o livre-arbítrio. Acha que livre-arbítrio tem a ver com a sua escolha, no sentido de a escolha, a cor da camisa que você vai sair, a escolha do prato que você vai comer. Isso não tem a ver com livre-arbítrio. Livre-arbítrio tem a ver com a condição do homem em escolher o seu destino, em escolher o seu caminho. Adão poderia ter escolhido não pecar? Poderia. Ele tinha todas as condições, ele e Eva tinham todas as condições para isso. Porque até então ele era a imagem e semelhança de Deus. Ele podia escolher não comer e viver eternamente, e poderia escolher comer e morrer.
Ele escolheu comer e morrer. E é como se um pecado, aqui está Adão, né? É como se uma barreira fosse colocada agora entre ele e Deus, o pecado. E debaixo dessa barreira agora estão todos que descendem de Adão, porque todos estão debaixo do pecado. A Bíblia diz, não há um justo, nenhum sequer. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, todos nós temos em nós mesmos a natureza corrompida. O que a Bíblia diz, né? A teologia chama de depravação total. Nós todos temos em nós a inclinação para o mal, o potencial para o pecado. Nós todos temos dentro de nós um conflito muito grande. Então, a primeira coisa que eu ia falar, que eu acho que deu para a gente entender, é que a predestinação está na Bíblia. Se a predestinação não é bíblica, então temos que tirar todos os textos que falam. Depois eu queria te desafiar aí, você que está em casa, vai no Google e digita lá, você vai achar uma Bíblia online facinho aí, digita para ver quantas vezes a palavra predestinação aparece, predestinação, predestinados, antes da fundação do mundo. Escolhe essas palavras e vejam quantas vezes elas acontecem nas escrituras. Coloque a eleição, você vai ver que isso aparece muitas vezes. Então, é uma verdade narrada nas escrituras. O próprio Jesus disse, não foste vós que me escolheste, pelo contrário, eu vos escolhi. E aí a gente podia citar aqui, quando ele mesmo diz que ninguém vai a ele se o Pai não o trouxer, é Deus quem nos leva até Cristo, não é? A gente poderia ficar aqui e citar vários versículos. Então, a primeira coisa é bíblico, segunda coisa é lógico. Eu mostrei para vocês, se Deus é onisciente e sabe de todas as coisas, sabe do princípio e fim, necessariamente Ele sabe também os que herdarão a vida eterna e os que não herdarão a vida eterna. E por último, Luciano, e não menos importante, a gente tem que frisar isso, é que a maior dificuldade que as pessoas têm para compreender a predestinação é a maneira como a predestinação ela é explicada. E é isso que eu gostaria de, nos próximos programas, ver se a gente consegue desmistificar essa ideia. Eu vou mostrar para vocês que a gente gasta um tempão com coisas que Jesus não gastou, pelo menos o Evangelho não registra, e se no Evangelho não registra é porque não foi importante. Jesus não gastou nada, nem um tempo, e a gente fica aí gastando tanto tempo fazendo analogias e, vamos dizer assim, viajando na maionese, essa é a palavra, coisas que Jesus não julgou serem importantes. Pois é, pastor, nós estamos já, como o senhor disse, é assunto para um programa, 2, 5, 10, mas eu tenho uma pergunta, essa eu elaborei ali. A doutrina da predestinação anula a pregação do Evangelho? Porque se eu sou predestinado, para que pregar? Às vezes também eu sou e ouço muitas pessoas me fazendo essa pergunta. Pessoas do meio, onde eu convivo, família. Ok. Então, vamos deixar essa pergunta do Luciano aqui. É uma pergunta para o próximo programa, porque eu vou precisar explicar justamente o que é predestinação. Então, a pergunta para o próximo programa é: a predestinação anula a pregação do Evangelho? Fique com a gente, não perca o próximo Prosa e Graça, onde nós estamos respondendo aqui perguntas enviadas por vocês mesmos. Quem tiver perguntas a serem feitas, podem mandar para mim, podem mandar para o Luciano, mandem no grupo da igreja. Enfim, nós vamos ter toda a alegria em poder ajudar você aí em saber mais sobre a palavra e sobre o Evangelho. Até mais, queridos. Um abraço. Tudo de bom.